Agora vamos ao resumo do noticiário. O presidente egípcio Mohamed Morsi intercambiou telegramas de felicitações com os líderes de países árabes islâmicos por ocasião da chegada do Eid al-Adha, a festa do sacrifício. O presidente americano Barack Obama felicitou os muçulmanos dos Estados Unidos e do mundo por ocasião do Eid al-Adha. 70 pessoas foram mortas hoje na Síria no primeiro dia da trégua. Israel advertiu a União Europeia sobre as consequências da insistência da autoridade palestina em se dirigir às Nações Unidas para obter o status de um Estado não membro. Estas outras notícias iremos desenvolver à meia-noite e 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, ou seja, as canções da semana. علشان هواك
بقى عندي أغلى من الحياة. لو قلت بقول بدالك ألف وكأنك انت في دنيتي طور النجاة. وإن قلت أبعد أخاف لبعد يكسرك بعشقك. نفسي تعرف قبل ما الأيام تفوت إني عشت العمر ليك من غير شروط. وإن خيروني أعيش معاك ولا أموت ما بقتش أخاف من الموت وخايف أخسرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني أعيشها ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك. وان بعدت انا برضه هاجي اسأل عليك. يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك. بعشقك. ازاي بقيت بعشق معاك حتى القهار. ما بقتش امل من انتظارك بالساعات. واما بشوفك العتاب يصبح سكات. وانسى اما تيجي اسألك ايه اخرك بعشقك. مش مهم تكون قريب او بعيد. ده انت حبك كل يوم عمال يزيد. وانت عارف اني مش هنساك اكيد. وانت نسيتني انا اللي هاجي افكرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني اعيشها ليه 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 ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك. وان بعدت انا برضه هاجي اسأل عليك. يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك بعشقك. ولا اي كلمة حب اتقالت في يوم ما بين اتنين تسوى حنان
حاجة تفرح الواحد هي ايه؟ ان الياما حلمت جيت الاقي حبيبك، وانا عشت بحلم باللحظة دي، ده اللي بدور عليه. انا اسيب حياتي ودنيتي ولا يوم اسيبك، عارف بتعمل فيا ايه كلمة حبيبي، زي اللي اول مرة بيحس بامان. خليك معايا، خليك معايا يا حبيبي. Agora vamos ao resumo do noticiário. Ao sinal meia-noite 30 hora local do Cairo, 22h30 UTC, passamos a apresentar o seu boletim informativo da Rádio Cairo. Caros ouvintes, muito boa noite. Passamos a apresentar as notícias em detalhes. Morsi Oração. O presidente egípcio Mohamed Morsi felicitou hoje o povo egípcio pela chegada do Eid al-Adha, festa do sacrifício. Após ter cumprido a oração do Eid al-Adha na mesquita Ar-Rahman Ar-Rahim, o presidente Morsi saudou todos os mártires muçulmanos, principalmente na Síria e em Gaza. Além disso, o presidente Mohamed Morsi intercambiou telegramas de felicitações com os líderes de países árabes islâmicos por ocasião do Eid al-Adha, a festa do sacrifício. O chefe do Estado egípcio também felicitou os muçulmanos egípcios que residem no exterior, desejando-lhes sucesso e prosperidade. Obama, muçulmanos. O presidente americano Barack Obama felicitou hoje os muçulmanos dos Estados Unidos e do mundo pelo Eid al-Adha. Ao longo do ano, os muçulmanos se juntam a várias religiões a serviço de pessoas que sofrem de fome, doenças e conflitos, declarou Obama em nota da Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos expressou-se confiante que as comunidades islâmicas continuarão esta ação enquanto estão celebrando a festa do sacrifício, indicando que isso confirma os valores mútuos entre as religiões divinas. Hóspedes de Deus. Os peregrinos à Casa de Deus continuam afluindo ao Vale Mina, vindos de Muzdalifa, para atirar pedregulhos no primeiro dia do Eid al-Adha. Em seguida, eles vão sacrificar um animal e depois disso rapar ou diminuir o cabelo. Depois desses rituais, os peregrinos se dirigirão a Meca para circundar Kaaba, a Casa de Deus, e andar entre Al-Safa e Al-Marwa, além de continuar atirando pedrinhas durante os 3 dias do Eid. Síria, Suíça. O Ministério da Economia suíço anunciou hoje que rejeita impor mais sanções contra a Síria, em paralelo com as resoluções da União Europeia a este respeito. Um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Suíça indicou o congelamento de ativos de 28 pessoas por apoiar o presidente sírio Bashar al-Assad, impedindo-as de obter vistos de entrada em seu território, além de ter imposto sanções contra 2 empresas sírias. O comunicado sinalizou que os indivíduos sujeitos às sanções são
ex-ministros e figuras próximas de Assad. Por outro lado, o Observatório Sírio de Direitos Humanos anunciou que o primeiro dia da trégua do Eid al-Adha foi marcado por explosões que causaram a morte de cerca de 70 pessoas em violência no país. Ativistas sírios informaram que as forças de segurança realizaram uma grande campanha de busca no bairro de Al-Matari, onde vários ativistas foram detidos. Estes incidentes ocorrem no momento em que o exército regular e rebeldes da oposição anunciaram o seu compromisso com a trégua que deve durar até a próxima segunda-feira. Israel-Palestina. Israel advertiu a União Europeia sobre as consequências que atingirão a autoridade palestina caso insista em se dirigir às Nações Unidas para obter o status de um Estado não membro. Um funcionário do governo israelense revelou que tanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu como o ministro das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, esclareceram que a ida às Nações Unidas seria um passo que pode levar Israel a tomar medidas unilaterais. Líbano. O presidente libanês Michel Soleimani pediu a todos os políticos no Líbano que mantenham o diálogo a fim de evitar que o país se mergulhe cada vez mais na tragédia. Soleimani fez este apelo em um comunicado presidencial por ocasião de Eid al-Adha, a festa do sacrifício, pedindo que os interesses do Líbano devem estar acima de quaisquer outras vantagens e considerações. Irã-Britânia. A Grã-Bretanha reafirmou hoje a sua rejeição a um ataque militar contra o Irã por seu polêmico programa nuclear, alegando que as sanções econômicas impostas contra Teherã já estão surtindo efeito. A porta-voz do primeiro-ministro britânico David Cameron sublinhou que o governo do seu país não reconhece que a opção militar contra o Irã é ideal neste momento. No mesmo contexto, o Ministério das Relações Exteriores russo afirmou a importância de acelerar a retomada do diálogo entre o Irã e o Grupo 5+1 sobre o dossiê nuclear iraniano. Sudão-Israel. O ministro da Justiça sudanês Mohamed Bashar declarou que o seu país seguirá as medidas judiciais e diplomáticas a respeito da agressão israelense contra o complexo militar sudanês de Yarmouk, em Khartoum, há 2 dias, e que causou a morte de 2 civis. Além disso, o presidente da Comissão da União Europeia continuou hoje o ataque israelense contra o Sudão, descrevendo-o como uma violação da lei internacional e apelando ao respeito total da soberania e integridade territorial do Sudão. Afeganistão. A Embaixada dos Estados Unidos em Cabul continuou hoje o ataque suicida contra uma mesquita na região de Faryab, ao norte do Afeganistão, após a oração de Eid al-Adha, causando a morte de mais de 40 pessoas e ferindo outras 50. O comandante da OTAN no Afeganistão também continuou o atentado, afirmando que os homens armados demonstram hipocrisia e desdenham religiões e crenças. Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores paquistanês continuou o ataque suicida, afirmando que o seu país, junto com o Afeganistão, estão enfrentando uma ameaça terrorista comum e sublinhando que está comprometido a trabalhar com Cabul para repelir estes atos abomináveis. Paquistão. 9 homens armados
foram mortos e outros 8 ficaram feridos em uma operação militar das forças paquistanesas na região de Khyber, ao noroeste do Paquistão. Por outro lado, a polícia paquistanesa anunciou hoje a morte de 2 membros do Comitê Local de Paz anti-Talibã paquistanês e uma criança ferida em 2 ataques separados de militantes na região do Val Swat, no noroeste do Paquistão. Canadá, embaixada. As autoridades americanas esvaziaram hoje a embaixada canadense em Washington por curto tempo por causa da suspeita de uma carta em uma sala. A carta não constituía nenhum perigo, afirmaram as autoridades após terem evacuado o pessoal da embaixada por quase uma hora. Myanmar, Turquia. Um porta-voz do governo de Myanmar revelou hoje que cerca de 120 pessoas foram mortas em mais uma onda de violência sectária entre a maioria budista e a minoria muçulmana de Rohingya na região de Rakhine, a oeste do país. Ao mesmo tempo, a Turquia expressou preocupação pela violência contra a minoria muçulmana em Myanmar. O Ministério das Relações Exteriores turco pediu em comunicado às autoridades de Myanmar que tomem medidas necessárias para pôr fim à violência contra a minoria muçulmana. E assim, caros ouvintes, já acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo. Agora vamos prosseguir com o programa Em Foco. Rádio Cairo apresenta Em Foco, um programa redigido por Marianne Samir, traduzido por Ayman Abdurrahman. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Em Foco, e na edição de hoje à noite nós vamos realçar as principais manchetes nos jornais egípcios a seguir. A Madre Teresa Egípcia, Rádio Egípcia. Caros ouvintes, nós vamos começar nossa edição de hoje à noite revendo essa notícia do jornal Al-Ahram. O jornal declarou que Maggie Gubran, conhecida como a Madre Teresa Egípcia, foi nomeada ao Prêmio Nobel da Paz de 2012. O jornal realçou que essa é a 4ª vez que ela é nomeada a esse prêmio. Essa senhora egípcia ganhou mais do que esse prêmio. Ela ganhou o amor e o respeito das pessoas. Ela costumava afirmar que um sorriso no rosto de um bebê é maior do que todos os prêmios no mundo. O jornal também declarou que a senhora Maggie Gubran, uma das nomeadas ao Prêmio Nobel da Paz, em apreciação por seu papel em apoio às pessoas pobres, além de seu papel em dúzias de sociedades de caridade em suporte às crianças mais pobres. A Madre Teresa Egípcia nasceu em 1949. Seu falecido pai, Gubran Jorge, era um médico e sua mãe, senhora Fifi, está viva. A senhora Maggie era uma professora de ciências de computador na Universidade Americana no Cairo. Ela começou a unir-se a trabalho voluntário social há mais de 27 anos atrás. Ela afirmou que seu começo com trabalho voluntário começou em 87 após uma visita que ela realizou a uma das vizinhanças
pobres no Cairo. Desde então, a Madre Teresa egípcia dedicou seu tempo para servi-los e suportando qualquer sociedade nesse campo para atrair sorriso no rosto das crianças pobres. Caros ouvintes, agora nós vamos concluir nossa edição de hoje à noite revendo essa notícia também do jornal Ahram. O jornal declarou que o programa de rádio egípcio Ar Cheira Morte ganhou o segundo lugar na 17ª colocação na competição das uniões de rádio árabes, que foi realizada recentemente na Tunísia. Esse programa é um documentário apresentado por Ali Murad, preparado e dirigido por Tamer Shaheta. A ideia desse programa é sobre a poluição do ar e seus diversos motivos, tais como emissões e resíduos queimados. Esse programa realça o impacto negativo da poluição do ar na saúde humana, bem como os meios de ter ar limpo. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Em Foco. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você não só Amel, na técnica de som Hassan, na supervisão Muhammad. Este é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, boa noite. Caros ouvintes, agora vamos apresentar a palestra especial sobre o Eid al-Adha. Caros ouvintes, a festa é uma grande temporada islâmica e manifestação de alegria, reunindo muçulmanos que intercambiam felicitações e visitas, difundindo amor, compaixão e harmonia. As festas islâmicas vêm após o término de uma das obrigações gerais e pilares básicos do Islã. O cumprimento desses rituais de jejum e peregrinação por parte dos muçulmanos merece agradecimento, alegria e satisfação. Não há dúvida de que as festas são uma temporada de relacionamento humano e fortes laços sociais, fazendo muçulmanos unidos e harmoniosos em uma atmosfera de regozijo e alegria. Entre os aspectos e valores básicos destas festas é demonstrar a compaixão com outros e a colaboração com os pobres e necessitados. Por isso, os muçulmanos se interessam em dar caridade nessas duas festas de cada ano, a fim de contribuir para introduzir a satisfação aos pobres miseráveis. No Eid al-Adha, festa do sacrifício, o muçulmano com posses sacrifica um animal como carneiro, vaca ou cabrito, comendo uma parte da carne e oferecendo a outra parte aos amigos e vizinhos, incluindo pobres e necessitados. Esta boa ação introduz amor nos corações e aumenta a harmonia e colaboração entre os indivíduos da sociedade. Nestas ocasiões, o muçulmano pode sair de casa para passear e divertir-se, mas dentro dos valores islâmicos. O Islã é uma religião de instinto que não constrange as pessoas, mas que deve evitar exagero e capricho. O profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, disse: Eu vim com a verdadeira religião tolerante para que os judeus saibam que nossa religião é ampla. Então, não há nenhum mal que um muçulmano tome um passeio e compartilhe o júbilo com sua família em locais de divertimento
pois a festa é alegria. O muçulmano deve divertir-se evitando cair no erro e fazendo equilíbrio entre as necessidades mundanas e o cumprimento dos ritos religiosos. Assim, Deus nos recomendou dizendo, mas procura com aquilo com que Deus te tem agraciado a morada do outro mundo. Não te esqueças da tua porção neste mundo e ser amável como Deus tem sido para consigo e não semeies a corrupção na terra, porque Deus não aprecia os corruptos. Surat al-Qasas, as narrativas. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o programa Palestra Especial. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Agora, amigos ouvintes, vamos prosseguir com o programa Versículos do Alcorão. Rádio Cairo. Rádio Difusora da República Árabe do Egito passa a apresentar Versículos do Corão. No qual, depois da leitura dos hadiths do Sheikh, nós passamos a dar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. Caros ouvintes, agora passamos a apresentar a explicação dos versículos recitados da Sura de Ghafir, o promissório. Caros ouvintes, Deus diz em seus versículos recitados a revelação do livro de Deus, o poderoso, o sapientíssimo, remissório do pecado, condescendente, severíssimo o castigo, tem longo alcance, não há mais dignidade além dele. A ele será o retorno. Ninguém refuta os versículos de Deus, sendo os incrédulos, que o seu provocamento na terra não te alucina. Diante dele, o povo de Noé desmentira os seus mensageiros, e depois deste os partidos, e cada povo atentou contra o seu mensageiro para eliminá-lo, e disputavam com banalidades para refutar assim a verdade. Por isso os aniquilei, e que terrível foi a minha punição. E assim o decreto do castigo do teu Senhor recai sobre os incrédulos. Estes são os condenados ao inferno. Os anjos que carregam o trono de Deus e aqueles que circundam celebram os louvores do seu Senhor, fé nele, e imploram-lhe perdão para os fiéis, dizendo: ó Senhor nosso, tu que envolves tudo com a tua misericórdia e a tua ciência, perdão os arrependidos que seguem a tua senda, e preserva-vos do suplício da fogueira. Ó Senhor nosso, introduza-os nos jardins do Éden que lhes prometeste, assim como os virtuosos dentre os seus pais, as suas esposas e a sua prole, porque és poderoso, o prudentíssimo. E preserva-os das maldades, porque aqueles que preservardes das maldades nesse dia terás mostrado certamente misericórdia. Isso será o magnífico benefício.
Em verdade, aos incrédulos será conclamado saber que a versão de Deus e em relação a vós é maior que a vossa versão em relação a vossos mesmos, porque quando foste convocados à fé, vós a negastem. Dirão ao Senhor nosso: fizeste-nos morrer 2 vezes e 2 vezes nos deste a vida. Reconhecemos, pois, os nossos pecados. Haverá algum meio de nos livrarmos disso? Tal vos acontecerá porque, ao ser invocado Deus o único, simplesmente o negareis, ou seja, o negará em troca quando lhe era associado algo acreditáveis. Assim, pois, saber que o juiz é de Deus, o grandioso, o Altíssimo. Assim, caros ouvintes, chegamos ao final do seu programa semanal de versículos do Alcorão. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação e também na supervisão Mohamed e na técnica do som Hussein. Esta era do Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Volta Musical. Volta Musical. Um programa elaborado por Cláudia Wahid. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Volta Musical. Olá, queridos amigos, e ao princípio felicitamos todos os muçulmanos em todo o mundo pela festa do Gran Pairão e pela ocasião da peregrinação. Desejamos boas festas para todo o mundo e lhes convidamos a ouvir esta linda canção da cantora Safa Abu Saud, na sua canção tão famosa que está intitulada Bem-vindo à festa, e a festa é alegria. العيد فرحة وأجمل فرحة تسمع كم بقلب وبعين سعدنا بيها بنخليها سعدنا بيها بنخليها ذكرى جميلة لبعد العيد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد كان العيد أهو كان العيد كان العيد أهو كان العيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد باركوا وهنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كله أخوة برا وجوه كله أخوة برا وجوه كله فرح وهنا وزغاريد باركوا وهنوا سوا واتمنوا باركوا وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد كله أخوة برا وجوه كله أخوة برا وجوه كله فرح وهنا وزغاريد غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد كان العيد وكان العيد كان العيد وكان العيد أهلا بالعيد مرحب بالعيد
E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Volta Musical. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você não só Amel na técnica de som Hassan, esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Caros ouvintes, agora vamos apresentar o programa Artes. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal Artes. Continuamos a celebrar o aniversário da Guerra de Outubro. Nesta ocasião, destacamos um dos filmes chamado Bodor, que foi produzido no ano 1974, protagonizado por Nagla Fathi e Mahmoud Yassine, e foi dirigido por Gamal Amare. Caros ouvintes, vamos falar um pouco dela. O seu nome verdadeiro é Fátima Zahra. Caros ouvintes, atualmente ela patrocina uma das sociedades a grande lealidade, Bodoro, Abu Rabia e O Meu Sangue, Minhas Lágrimas e Os Meus Sorrisos. A história de uma jovem chamada Bodoro que se apaixona abriga uma questão que o forçou a hospedá-la na sua casa. No passar do tempo, a Guerra de Outubro eruptou e a vitória dos egípcios. Após a guerra, os soldados voltaram, mas o saber voltou como o seu braço machucado. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o seu programa Artes. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Agora vamos prosseguir com uma canção. يا حلم عمري اللي في خيالي من خليك معايا خليك معايا يا حبيبي مهما كان خليك معايا يا حلم عمري اللي في خيالي من زمان خليك معايا خليك معايا يا حبيبي مهما كان خليك معايا يا حلم عمري اللي في خيالي من علشان هواك بقى عندي أغلى من الحياة لو قلت بقول بدال
لك ألف وكأنك انت في دنيتي طوق النجاة. وإن قلت أبعد أخاف لبعدي يكسرك بعشقك. نفسي تعرف قبل ما الأيام تفوت إني عشت العمر ليك من غير شروط. وإن خيروني أعيش معاك ولا أموت ما بقتش أخاف من الموت وخايف أخسرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني أعيشها ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك. وان بعدت انا برضه هاجي اسأل عليك. يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك. بعشقك. ازاي بقيت بعشق معاك حتى القهار. ما بقتش امل من انتظارك بالساعات. واما بشوفك العتاب يصبح سكات. وانسى اما تيجي اسالك ليه اخرك بعشقك. مش مهم تكون قريب او بعيد. ده انت حبك كل يوم عمال يزيد. وانت عارف اني مش هنساك اكيد. وانت نسيتني انا اللي هاجي افكرك بعشقك. الحياة والدنيا بعدك تسوى ايه لو ما كنتش جنبي مني أعيشها ليه 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 ليه؟ ده انت لو طولت بعدك مش هعيش في الدنيا بعدك. مهما تعمل بيا برضه انا روحي فيك. وان بعدت انا برضه هسأل عليك. يعني مهما حصل لي منك مستحيل تبعدني عنك بعشقك. ولا اي كلمة حب اتقالت في يوم ما بين اتنين تسوى حلاوة كلمة منك قلتها لي. عايز قلت ايه كده تاني وتالت انا
ouvintes, agora vamos apresentar o programa 5 Minutos para o Egito. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal de 5 Minutos para o Egito, no qual destacamos as realizações egípcias mais importantes em todos os campos. Caros ouvintes, o Rei Nilo trouxe aos egípcios uma alegria que ausentou 17 anos desde que os navios gigantes pararam de levar milhares de turistas amantes da história, natureza e beleza. O Nilo abriu seu coração aos que vêm ao país. A primeira viagem entre o Cairo e Assuã, com 960 km de comprimento, teve sucesso. A viagem quase seria a única no mundo que leva essas qualidades. Ao longo da margem do Grande Rio, os egípcios receberam calorosamente turistas que viram alegria nos olhos de moradores do Alto Egito durante as estações de visita ao longo da viagem, que concretizou aos turistas um prazer de ver antigo e lindo patrimônio do Egito, entre os templos e estátuas datando da Idade do Templo. Caros ouvintes, esta viagem constitui um sucesso do destino turístico mundial, no qual todas as atenções de companhias turísticas mundiais de comercialização estão centradas. Vale lembrar que foi preparado um programa criativo durante a noite em cima do navio. Além disso, houve um programa cultural de dia para turistas obter uma refeição a fim de ver todos os tesouros históricos do Egito e desfrutar da viagem ao navegar entre os mares do Nilo. Caros ouvintes, a equipe científica egípcia da Faculdade de Engenharia Eletrônica da Universidade de Monofia conseguiu inventar um aparelho para descobrir as minas terrestres. Trata-se de uma avioneta que funciona com 4 motores e leva aparelhos de percepção para descobrir as minas. Esta avioneta pode sobrevoar a 30 cm de altura na superfície da Terra e determinar locais das minas. A equipe criou estações móveis para controle do aparelho da avioneta por meio de teclado. Foi confirmada a transferência de dados enviados pela avioneta para a estação principal, que pode certificar o artefato existente embaixo da Terra. O mapa das minas será traçado para iniciar a removê-las. Além disso, os 9 membros da equipe ganharam a melhor invenção no concurso intitulado Foi Fabricado no Egito. E assim, caros ouvintes, já acabamos de apresentar o seu programa 5 Minutos para o Egito. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Agora vamos prosseguir com uma canção árabe. ليا فيك أكتر
momentos finais da nossa emissão, mas antes vamos ao resumo do noticiário. O presidente egípcio Mohamed Morsi intercambiou telegramas de felicitações com os líderes de países árabes e islâmicos por ocasião de Eid al-Adha, a festa do sacrifício. O presidente americano Barack Obama felicitou os muçulmanos dos Estados Unidos e do mundo por ocasião do Eid al-Adha. 70 sírios foram mortos hoje no primeiro dia da trégua. Israel advertiu a União Europeia sobre as consequências da insistência da Palestina em se dirigir às Nações Unidas para obter o status do Estado não membro. Mais de 40 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas em um ataque suicida que visou uma mesquita na região de Faryab, ao norte do Afeganistão. Este foi o resumo do noticiário de hoje da Rádio Cairo. Agora vamos passar a apresentar a nossa programação para amanhã. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 Nova Era, seguido por uma canção árabe, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 em foco, seguido por uma canção árabe, à meia-noite 50 giro microfónico, seguido por uma outra canção árabe. Há uma o Egito na internet, há 1h05 conversando com os ouvintes, há 1h15 5 minutos para o Egito, seguido por uma canção árabe, há 1h25 resumo das notícias, há 1h27 encerramento da emissão. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa programação. Por hoje agradecemos a todos pela atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismail e na técnica do som Mohamed Suleiman. Esta era do Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos às principais manchetes do noticiário. Peregrinos muçulmanos se apressavam para concluir os rituais finais de Hajj, peregrinação anual, hoje, quando eles jogaram no local de apedrejamento do demônio no penúltimo dia de peregrinação. Combatentes sírios lançaram uma série de ataques em posições do exército hoje, enquanto que ataques aéreos do regime atingiram cidades ocupadas pela oposição perto de Damasco, após o fracasso de um esforço de cessar-fogo do feriado muçulmano. O presidente grego Carolus Papoulias declarou hoje que o povo da nação havia concedido tudo o que tinha para tirar o país de sua crise econômica e expressava esperança que terminaria em breve. Sicilianos se dirigiam às estações de votação por toda a ilha italiana hoje para eleger um novo governo regional. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, chega em Argel hoje para discussões sobre a crise de Mali antes de reunir-se com a chefe diplomática da União Europeia, Catherine Ashton, nos Balcãs. E vamos a mais detalhes à meia-noite 30. Esta é a sua Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Rádio Cairo apresenta Recantos e Recordações. Programa preparado por Hasne Abul Magd, traduzido por Nadia Ailem.
Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Recantos e Recordações. Memphis foi a antiga capital de Alehet, o primeiro nome do Baixo Egito. Suas ruínas estão localizadas perto da cidade de Mitraína, ao sul do Cairo. Segundo a lenda relatada pelo historiador Manetho, a cidade foi fundada pelos faraós Nina cerca de 3000 a.C., capital do Egito. Durante o Antigo Reino, permaneceu uma cidade importante ao longo da história do Mediterrâneo Antigo, que ocupava uma posição estratégica na foz do delta do Nilo e foi a casa de atividade febril. Seu porto principal, Perunefer, abrigou uma alta densidade de oficinas, fábricas e armazéns que distribuíram alimentos e mercadorias em todo o Antigo Reino. Durante a sua Idade de Ouro, Memphis prosperou como um centro regional de comércio e religião. Memphis se acreditava estar sob a proteção do deus Ptah, o padroeiro dos artesãos. O seu grande templo, Hut Ka-Ptah, significa recinto do Ka de Ptah, foi uma das estruturas mais proeminentes na cidade. O nome deste templo. Manetho acredita-se ser a origem etimológica do moderno nome inglês do Egito. A história de Memphis está intimamente ligada com aquela do próprio país. A sua queda eventualmente acredita-se ser devido à perda da sua importância econômica na Antiguidade Tarde. Na sequência da subida da Alexandria no litoral, seu significado religioso também diminuiu após o abandono da antiga religião após o Edito de Tessalônica. As ruínas da antiga capital hoje oferecem evidências fragmentadas de seu passado. Elas foram preservadas juntamente com o complexo de pirâmides de Giza como patrimônio mundial da humanidade desde 1979. O local é aberto ao público como um museu ao ar livre. Memphis teve vários nomes durante sua história de quase 4 milênios. Seu antigo nome egípcio era Enipu Hedju, traduzido como as paredes brancas. Por causa de seu tamanho, a cidade também passou a ser conhecida por vários outros nomes que foram realmente os nomes dos bairros ou distritos que desfrutavam de proeminência considerável em um momento ou outro. Por exemplo, de acordo com um texto do primeiro período intermediário, ela era conhecida Jet Sut, lugares eternos, que é o nome da pirâmide de Teti. A cidade também foi em um ponto conhecido como Ang Tawi, ou seja, a vida das duas terras, ressaltando a posição estratégica da cidade entre o Egito superior e inferior. Este nome parece ser datado ao Reino Médio 2055-1640 a.C. A cidade de Memphis é 20 quilômetros ao sul do Cairo, na margem oeste do Nilo. As cidades modernas e cidades da
mit Rahina, Dahshur, Abu Sir, Abu Ghurab e Zabit Ariano, sul do Cairo. Todos ficam dentro das fronteiras administrativas do Mênfis histórico. A cidade também foi o lugar que marcava a fronteira entre o Egito Alto e Baixo. O local da cidade é hoje desabitado. O assentamento mais próximo é a cidade de Mit Rahina. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Recantos e Recordações. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada, estiveram com você. Não começou a na técnica de som, Mona, está a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito, senhoras e seus microfones. أهلا بالعيد وجمال العيد، أهلا بالعيد وجمال العيد، هليت ولبسنا جديد في جديد جمال العيد. سلام وتهني المسلم بجمالك، ونغني معاك صبحك ومساك والباقة تهل لمعلالك، وتلات ايام بتفرحنا والخير بيعم بحبحنا، وتلات ايام بتفرحنا والخير بيعم بحبحنا، والقلب معك فرحان وسعيد يا جمال العيد. بنقوم من النوم ونقضي اليوم نتهنى بسعاد أوقاتك، صبيان وبنات في المنتزهات بتغني وتحسب في ساعاتك، أنوارك حلوة بتسعدنا وعشانك قمنا وعيدنا، أنوارك حلوة بتسعدنا
عشانك قمنا وعيدنا ويا الخلان تحلى المواعيد يا جمال العيد. Ao sinal horário meia-noite e 30 horário local, 22h30 GMT, passamos a apresentar seu noticiário em detalhes. E novamente, senhoras e senhores, estamos aqui na sua Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. A nossa frequência de 15.480 kHz na banda de 19 metros. E hoje a nossa equipe está constituída na apresentação Ayman e na técnica de som Osama. E vamos passar agora as principais manchetes do noticiário. Peregrinos muçulmanos se apressavam para concluir os rituais finais de Hajj, peregrinação anual, quando eles se dirigiam para o local de apedrejamento do demônio no penúltimo dia de peregrinação. Combatentes sírios lançaram uma série de ataques em posições do exército hoje, enquanto que ataques aéreos do regime atingiram cidades ocupadas pela oposição perto de Damasco, após o fracasso de um esforço de cessar-fogo no feriado muçulmano. O presidente grego Carolus Papoulias declarou hoje que o povo da nação havia concedido tudo o que tinha para tirar o país de sua crise econômica e expressava esperança que terminaria em breve. Sicilianos se dirigiam às estações de votação por toda a ilha italiana hoje para eleger um novo governo regional. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, chega em Argel hoje para discussões sobre a crise de Mali antes de se reunir com a chefe diplomática da União Europeia, Catherine Ashton, em Balcãs. Vamos aos detalhes. Hajj, ou peregrinação. Peregrinos muçulmanos se apressavam para concluir os rituais finais de Hajj, ou peregrinação anual, hoje, quando eles jogaram no local de pedras no local de apedrejamento do demônio no penúltimo dia de peregrinação. A maioria dos peregrinos irão jogar pedras em 3 pilares representando Satanás entre o período da tarde e pôr do sol, deixando a cidade sagrada de Mina antes do anoitecer. Mas outros muçulmanos irão ficar em Mina até amanhã, quando eles executarão o ritual de apedrejamento pela última vez. Entretanto, autoridades sauditas rapidamente dispersaram centenas de peregrinos
sírios que realizaram uma manifestação pequena perto de Meca hoje para exigir a queda do presidente Bashar al-Assad e denunciar o que eles chamavam de fracasso internacional para parar o derramamento de sangue na Síria. Combatentes sírios lançaram uma série de ataques em posições do exército hoje, enquanto que ataques aéreos do regime atingiram cidades ocupadas pela oposição perto de Damasco após o fracasso de um esforço de cessar fogo no feriado muçulmano. Combatentes assumiram controle de 3 postos militares no subúrbio de Doma, nos arredores de Damasco, e mataram 4 soldados em outro posto de controle na região. Aviões de combate do regime atingiram alvos na cidade de Irbin, Zamalka e Harasta, onde as forças armadas têm tentado há semanas dispersar forças combatentes. A luta ocorreu após o fracasso dos esforços de impor um cessar-fogo de 4 dias no país em luta para o feriado de Eid al-Adha, que começou sexta-feira. A trégua rompeu somente horas após o feriado começar, em meio de confrontos com artilharia e ataques de carros-bomba, com 23 mortos hoje. Grécia. O presidente grego Carolus Papoulias declarou hoje que o povo da nação havia concedido tudo o que tinha para tirar o país de sua crise econômica e expressava a esperança que terminaria em breve. Papoulias afirmou que a recuperação da crise, que fez com que o país com grande dívida interna dependesse de assistência internacional por 2 anos, tem que chegar em breve. O presidente, todavia, expressava seu otimismo que, apesar das dificuldades, o povo grego sairá da crise. Papoulias estava declarando no final de uma parada militar anual na cidade norte de Thessaloniki para comemorar a resistência grega às forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Itália. Sicilianos se dirigiam às estações de votação por toda a ilha italiana hoje para eleger um novo governo regional. A eleição é um momento decisivo para uma região lutando para combater crime organizado que chegou próximo à falência no começo desse ano corrente e onde cerca de 40% dos jovens estão desempregados. A votação da Sicília está sendo vista como um prenúncio do que a Itália possa testemunhar na primavera, quando votantes forem às urnas de votação para uma eleição geral, em meio de recessão e uma transição política que tem testemunhado o movimento 5 estrelas de Beppe Grillo ameaçar partidos de centro-direita e centro-esquerda transicionais da Itália. Clinton. A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, chega em Argel hoje para discussões sobre a crise de Mali antes de se reunir com a chefe diplomática da União Europeia, Catherine Ashton, em Balcãs. O Departamento de Estado afirmou em uma declaração que Clinton irá se reunir na terça-feira com o presidente Abdelaziz Bouteflika, que compartilha uma fronteira longa com Mali, onde extremistas e grupos rebeldes assumiram o controle de grandes partes do norte do país após um golpe em março. Autoridades norte-americanas declararam que Clinton irá se dirigir mais tarde para a Bósnia e Herzegovina, Sérvia e Kosovo para fortalecer
o interesse, o compromisso e o suporte dos Estados Unidos para o futuro dos Balcãs na comunidade europeia e euroatlântico. E assim, meus ouvintes, chegamos ao final de nosso noticiário em detalhes e vamos prosseguir agora com nossa programação de hoje com um programa especial sobre a festa é alegria e misericórdia. A festa é uma ocasião islâmica especial que reflete alegria e felicidade. Os muçulmanos se reúnem e trocam felicitações. Festas propagam amizade e amor entre muçulmanos. Nós podemos notar que todas as festas no Islã sucedem o fim de um ritual importante. Dessa forma, as duas festas no Islã vêm após o jejum no Ramadã e na peregrinação. Dessa forma, os muçulmanos expressam sua felicidade após os dois jejuns ou performance dos rituais de peregrinação. Não há dúvida que as festas são consideradas um fenômeno do fortalecimento da família que expressa a união e a amizade de todos os muçulmanos em um clima de alegria e felicidade total. As características principais das festas no islamismo refletem os valores fundamentais da misericórdia e cooperação entre muçulmanos para ajudar os pobres e os necessitados. Assim, os ricos contribuem na alegria dos pobres ao refletir os laços fortes entre os indivíduos da mesma sociedade. Na festa de El-Adha, os muçulmanos sacrificam um boi e distribuem alguns dos pedaços de carne entre parentes, companheiros, amigos e vizinhos. Eles dedicam um pouco de carne para os pobres e necessitados. Esse comportamento aumenta os sentimentos de fraternidade e amizade nos corações de todos os indivíduos. Dessa forma, os laços sociais crescem e ficam mais fortes, refletindo a prioridade verdadeira dos muçulmanos como uma nação rara na Terra. Os rituais do islamismo a esse respeito permitem o divertimento, levando em consideração os valores islâmicos. Dessa forma, o Islã é uma religião moderada que não conhece nem o extremismo nem a imprudência. O grande profeta, que a paz esteja com ele, expressou esse significado quando ele disse: a seguir, eu apresentei uma religião moderada que ensina aos judeus que nós não somos rigorosos. Assim, os muçulmanos podem desfrutar seu tempo em seus lares e atividades nas ocasiões islâmicas alegres, tais como as festas. Dessa forma, as festas em geral são diversão e alegria. As festas aliviam os espíritos cansados de seus problemas em um modo que alcança a paz interior. As festas também preparam o caminho para o alcance de um equilíbrio entre as necessidades da vida em geral e rituais religiosos. Para concluir, nós podemos enfatizar que as festas são a grande misericórdia e felicidade de Allah para todos os muçulmanos na Terra. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de nosso programa especial de hoje sobre a peregrinação, a festa de alegria e misericórdia. E agradecemos a atenção dispensada e vamos prosseguir agora com nossa programação normal com uma canção árabe. أفراح العيد هلا ولبسنا جديد والله أفراح العيد هلا ولبسنا جديد والله والإيد في الإيد يلا والإيد في الإيد
العيد هلا أفراح العيد يلا معاها مطرح ما تروح نجري وراها أفراح العيد يلا معاها مطرح ما تروح نجري وراها كلها أيام وتودعنا ونعيش العز نستناها قوم للأفراح بدري وتعد وارتاح وتري قوم للأفراح بدري وتعد وارتاح وتري والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا أفراح العيد أفراح العيد هلا ولبسنا جديد وتهنينا وبغنوة جديدة غنينا ولبسنا جديد وتهنينا وبغنوة جديدة غنينا حتى الدنيا دي حوالينا زي اللي بتنادى علينا لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان حلوة لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان حلوة والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا أفراح العيد أفراح العيد هلا الإيد في الإيد يا أهل حارتنا حلت عليكم بشلتنا الإيد في الإيد يا أهل حارتنا حلت عليكم بشلتنا وياكم نقسم فرحتنا ومعاكم نطول قعدتنا وبكل إيدين كحكة وبكل عينين ضحكة وبكل إيدين كحكة وبكل عينين ضحكة والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا والإيد في الإيد يلا أفراح العيد هلا أفراح العيد أفراح العيد هلا Radio Cairo apresenta um programa Turismo no Egito. Esse programa dá informações para nossos queridos ouvintes sobre o Egito e os locais turísticos, a fim de encorajá-los a visitar Egito. Queridos ouvintes, bem-vindos a uma nova edição do seu programa semanal Turismo no Egito. Hoje vamos lançar luz sobre a maldição da múmia, um boato que espalhou por todo o mundo, especialmente após a descoberta do túmulo de Tutankhamon. Portanto, fiquem atentos ao nosso programa para saber muitos detalhes interessantes sobre este assunto.
quando, em novembro de 1922, Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis, em Luxor, na margem oeste de Luxor. O mundo era muito diferente do que é hoje. Não foi um tempo de imediato a cobertura da televisão ao vivo pelos repórteres investigativos. Sim, o mundo da mídia ainda pertencia aos jornais e a informação viajou muito mais lentamente e menos confiável. Foi um tempo mais supersticioso e os meios de comunicação foram totalmente ajustados para aproveitar o atributo para vender suas publicações. Era uma época em que jornalistas muitas vezes simplesmente inventavam fatos a fim de sensacionalizar suas histórias e na impressão as pessoas acreditavam que os tesouros que Howard Carter descobriu na tumba de Tutankhamon foram factualmente sensacionais. Então a mídia entrou num frenesi cobrindo o vento e o mundo prestou atenção. No final de março de 1923, um romancista chamado Marie Corelli publicou um aviso de que haveria consequências terríveis para quem entrasse no túmulo selado. Talvez essa revelação foi inspirada no fato de no dia Howard Carter abriu o túmulo, a cobra engoliu o canário de estimação de Howard. Cobras como o Wadjet, deusa, eram as protetoras do faraó. Lord Carnarvon financiou as explorações Howard Carter. Ele estava mal de saúde por mais de 20 anos após um acidente de automóvel, quando ele morreu de pneumonia no Cairo, em 5 de abril de 1923, apenas algumas semanas após as advertências. Marie Corelli, jornais e outros meios de comunicação de todo o mundo simplesmente enlouqueceram. Quantas vezes não inventavam os fatos? Mesmo Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e ele mesmo, um crente no ocultismo e neste momento um escritor muito popular, anunciou que a morte do Sr. Carnarvon poderia ter sido o resultado de uma maldição faraônica. Dizia-se que no momento da morte do Sr. Carnarvon as luzes se apagaram no Cairo e que na Inglaterra o seu cão Sucy gemeu e morreu no mesmo instante. Estes eventos são difíceis de provar ou refutar. Entretanto, outros fatos foram inventados pela imprensa. Um jornal emitiu uma maldição. Eles que entrem este túmulo sagrado serão rapidamente visitados pelas asas da morte. Não havia tal maldição, mas havia uma inscrição encontrada num santuário Anubis que declarava eu e que impede a areia de asfixiar a câmara secreta. Eu sou para a proteção do falecido.
Isto foi relatado corretamente ao público, mas repórter adicionou suas próprias palavras para a inscrição e eu vou matar todos aqueles que cruzam esse limiar nos recintos sagrados do rei, que vive para sempre. Além disso, os jornais parecem ter arbitrariamente matado muitas das pessoas que cercam a descoberta do túmulo. De acordo com uma lista, 26 pessoas associadas com a descoberta do túmulo foram encontradas mortas dentro de uma década de seu descobrimento. Na realidade, apenas 6 pessoas morreram durante a primeira década, enquanto muitos outros viveram até uma idade avançada. Por exemplo, a maldição deveria ter colocada sobre os ombros de Howard Carter, mas ele viveu mais de 17 anos, morrendo pouco antes de seu aniversário de 65. Ainda que ele havia passado cerca de uma década trabalhando na tumba, outros também viveram uma vida longa e frutífera. Desenterrar o túmulo de Tutankhamon é uma das conquistas mais emocionantes da arqueologia moderna. Em novembro de 1922, a equipe de Lord Carnarvon, dirigida pelo arqueólogo Howard Carter, estava escavando o Vale dos Reis, na margem oeste do Luxor, quando encontraram degraus de pedra que pararam em frente de uma porta fechada, morada com cal apagado. Alguns dias mais tarde, Carter rompeu uma segunda porta que mantinha intactos os selos do rei e encontrou o túmulo do rei, que estava cheia de objetos de valor inestimáveis que pertenciam ao soberano. O mais impressionante desses objetos foi o grande sarcófago. Quando sua tampa de granito foi levantada, o rei mumificado foi encontrado junto com montes de ouro e pedras semi-preciosas. Hoje o mundo inteiro sabe o túmulo de Tutankhamon melhor do que qualquer outro, porque de todos os túmulos egípcios antigos foi encontrado quase intacto. Um enorme tesouro composto por cerca de 3.500 itens foram recuperados a partir deste túmulo. A coleção viajou o mundo, estabelecendo recordes de público em todos os lugares. No entanto, deve notar-se que esse túmulo não foi encontrado completamente intacto. Na verdade, os estudos revelam que houve pelo menos 2 roubos do túmulo, talvez logo após o enterro. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa Turismo no Egito. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Hussein, na supervisão Mohamed. Este é Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhora, seja muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Egito na internet. Um programa preparado por Mohamed Abdelaziz, traduzido por Ayman Abdurrahman. Apresentado por Amália de Sucre.
queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa O Egito na Internet. Egito e Kosovo sondam aumento de cooperação de jovens. O ministro da Juventude, Osama Yassin, discutiu durante uma reunião quinta-feira passada com o conselheiro do ministro das Relações Exteriores do Kosovo meios de impulsionar cooperação bilateral nas atividades dos jovens e a possibilidade de chegar a um acordo de cooperação nesse setor. O conselheiro reiterou o grande interesse de Kosovo como uma nova nação que busca obter sua plena independência política em reforço à cooperação com o Egito que emana do papel pivotal do Egito na região árabe e mundialmente, ele afirmou. Ele também declarou que o ministro das Relações Exteriores de Kosovo elogiou muito a Revolução Egípcia. De sua parte, e assim declarou que os egípcios estão prontos a suportar o povo de Kosovo, que sofreu muito por sua independência. O intercâmbio comercial entre o Egito e países do mundo aumenta para 85,6 bilhões de dólares durante o ano fiscal atual. O volume do intercâmbio comercial entre o Egito e países do mundo aumentou em 5,6% durante o ano fiscal de 2011-2012 para 85,6 bilhões de dólares, de acordo com um relatório do Banco Central do Egito. O relatório afirmava que o volume das exportações egípcias diminuiu um baluarte contra extremismo. O ministro da Cultura, Mohamed Saber Arab, quinta-feira passada, se reuniu com o diretor do Instituto Gois e o chefe do Departamento Cultural na Embaixada de Alemanha no Egito. Durante a reunião, Arab disse que os egípcios veem a Alemanha como um modelo de desenvolvimento, progresso e democracia. Ele afirmou que aguarda ansiosamente pelo apoio do povo alemão nessa fase crítica na história do Egito. Arab também declarou que o Ministério da Cultura do Egito permanece um baluarte contra extremismo e violência. O ministro esperava que houvessem conversações entre as partes egípcia e alemã para traduzir ideias de cooperação em programas reais em terra. E assim, amigos, chegamos ao final do nosso programa O Egito na Internet. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na opção Amel, na técnica de som, esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Rádio Cairo apresenta Canções da Semana. Um programa redigido por Marianne Samir.
amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Canções da Semana. Parabéns aos peregrinos, felicitando todos os peregrinos pela peregrinação, que é o quinto pilar do Islã. E também felicitamos todos os muçulmanos pela festa do Gran Pairão, que é uma oportunidade para a reconciliação e para felicitações entre nós e uma alegria grande que esperamos de ano a outro. Vamos ouvir agora Shahrazad nesta linda canção que está intitulada Parabéns aos Peregrinos. مبروك يا حج 7 بركات مبروك 7 بركات هتلبي وتكبر وتزور مبروك 7 بركات مبروك يا حج 7 بركات مبروك 7 بركات هتلبي وتكبر وتزور مبروك 7 بركات وتنو المونك وانت في عرفات وتعود لنا وذنبك مغفور مبروك 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 يا حاج 7 بركات يا حاج 7 بركات مبروك 7 بركات هتلبي وتكبر وتزور مبروك 7 بركات ابقى افتكرنا وانت هنا وفي كل ركن ابقى دعنا ابقى افتكرنا وانت هنا وفي كل ركن ابقى دعنا باب القبول مفتوح لدعاك وقول يا رب اكتبنا لنا مبروك 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 يا حاج 7 بركات يا حاج 7 بركات مبروك 7 بركات هتلبي وتكبر وتزور مبروك 7 بركات ربك يا حاج عليك راضي لما ندالك لبيته ربك يا حاج عليك راضي لما ندالك لبيته وغفر لك الذنب الماضي واكرمك وانت ببيته مبروك 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 يا حاج 7 بركات